Oi pessoal, hoje eu retomo aqui no canal a gravar vídeos com a câmera de melhor qualidade e também com edição de vídeo, o que permite eu compartilhar com vocês na tela imagens de artigos científicos, que é um formato de vídeo que eu compartilho, gosto bastante, mas já fazia alguns meses que eu vinha gravando apenas pelo celular, o que foi também de utilidade, né, os vídeos que foram gravados dessa forma aí com o celular, mas mostrar imagens pode também ser algo mais atrativo para quem está assistindo, né? Então é o caso do vídeo aqui de hoje. Então hoje eu vou falar sobre o cacau, os benefícios do cacau, que já adianto são vários, tá? Então assim, considere o cacau como um alimento incrível, porque de fato é, inclusive é considerado um alimento funcional justamente porque ele... o que foi isso? Foi um gato? Mas ele conta com nutrientes, né, diversos, mas é aquela questão envolvendo a nutrição, né, de uma forma mais ampla, ou seja, né, benefícios agregados ao consumo desse tipo de alimento. Deixe seu like, deixe seu joinha aqui embaixo. E quem não me conhece, eu sou nutricionista, então venha se inscrever no canal para que você acompanhe outros e tantos conteúdos, né, relacionados com nutrição e com a didática, que é a que eu tenho, né, no caso, a que eu costumo apresentar. Bom, então bora lá. Na tela vocês acompanham então a imagem que eu vou explicar. Abaixo tem a fonte científica, que é uma publicação de 2023, tá, gente? Então, vamos lá. A legenda da imagem diz o seguinte, né, que essa imagem fala a respeito dos componentes, na verdade assim, né, dos efeitos que esses componentes bioativos que o cacau contém, o que é que eles trazem, né? Trazem efeito antioxidante, anti-inflamatório, potencial também efeito antimicrobiano. Na verdade, esses efeitos todos, né, esses três aí mencionados, são efeitos potenciais. O que vocês precisam entender é que a alimentação da gente é o todo do que você consome durante todo o dia, né? Então, inclusive, né, coincidência, eu antes de saber que eu iria gravar sobre esse assunto, eu estava no notebook com um quadradinho de cacau 100%. Cacau 100% e orgânico, ou seja, o suprassumo dos benefícios do cacau eu estava já tendo. E aí na hora de eu pesquisar algum artigo científico, né, o primeiro que tinha imagens, né, que eu abri foi esse e era sobre o cacau. Então eu falei, opa, que coincidência, então é isso. Então já fica aí a dica, né, eu tô até aqui com um gostinho do cacau ainda, né, porque eu acabei de terminar de consumir, no caso. Então são efeitos potenciais nesse sentido, né, porque eu por exemplo, eu acabei de consumir esse quadradinho de cacau, ele vai trazer esses potenciais efeitos, mas não adianta nada, né, um quadradinho de cacau se a pessoa consumir outros alimentos depois que tem o contrário, né, efeito inflamatório, ou seja, o contrário do efeito anti-inflamatório, por exemplo, entende? Então, na verdade, cada alimento tem que ter um efeito ali bom para que, pelo menos a maioria, né, do que você come tem que ser saudável, para que na maioria você consiga ter então um peso maior disso, né, de coisas boas para que contribua para sua saúde, né? Bom, voltando para a legenda, né? E que isso tudo favorece o metabolismo dos carboidratos, dos lipídios, e que o cacau também exerce efeito pré-biótico. E essas propriedades do cacau, né, de acordo com a ingestão desse alimento, podem contribuir para a prevenção de várias doenças, como cardiovascular, neurodegenerativa, imunológicas, inflamatória, metabólica e doenças ósseas. Então, na verdade, agora eu vou para a imagem, né, que é basicamente quase tudo que eu acabei de ler na legenda, mas vai na imagem agora entender melhor. Olha só. Aqui nós temos então o seguinte, né? O cacau ele tem propriedades biológicas e benéficas à saúde. Então a pessoa que consome o cacau pode ter benefícios diversos, né? Eles falam até de benefícios ósseos, mas a gente pode entender então efeitos, né, para a circulação sanguínea, efeitos positivos, né, para a imunidade, bom para o intestino, já que ele tem efeito pré-biótico, daqui a pouco vamos falar mais disso. Efeito, né, protetor também para o coração, para o sistema cardiovascular como um todo, neuroprotetor e também até para a saúde bucal, tá? E aí isso tudo por quê? Porque o cacau tem efeito antioxidante, combate aqui, olha só, né, os radicais livres, né, como as espécies reativas de oxigênio, que podem causar danos, né, quando em excesso, por exemplo,
para as mitocôndrias, tem efeito antimicrobiano, efeito anti-inflamatório. Pode auxiliar no metabolismo, né, como já foi dito na legenda, da glicose, dos lipídios. Então a gente já consegue ver aqui que, né, a gente pode ter um efeito bacana, né, de auxiliar no controle da glicemia. Até porque o cacau ele também tem cromo, né, que é um mineral que também pode ajudar na melhor resposta insulínica. Então realmente é um agregado de benefícios para propiciar isso, né? Por exemplo, o metabolismo glicídico, né? E aqui a gente tem, olha só, o tal do efeito prebiótico que eu disse que eu ia voltar a falar, né? Então vamos agora. O efeito prebiótico pode gerar justamente, né, um auxílio para a diminuição de patógenos no intestino. Com isso, você também gera uma inibição da inflamação. Vamos lembrar aqui, né, micro-organismos diversos temos no nosso organismo, né, no intestino, por exemplo, na boca, enfim. Só que existem aqueles que são bons, mas também aqueles que não são bons, né? Então, aqueles que não são bons, os patógenos, ou seja, né, potenciais causadores de doenças, o prebiótico ajuda a combater. E uma forma de você consumir prebiótico é consumindo cacau. Na verdade, né, o efeito prebiótico, né, promovido pelo cacau é justamente porque o cacau ele é fonte de flavonoides, né, que é uma classe de polifenol. Então, isso gera um efeito prebiótico, ou seja, consumir cacau favorece o crescimento de bactérias boas, o que acaba prejudicando as bactérias ruins. E as bactérias ruins, elas geram inflamação, por isso que o cacau tem efeito anti-inflamatório. Ainda falando sobre o intestino, você gera também um aumento, né, benéfico para a microbiota intestinal, que é o que eu acabei de mencionar, né? Então você favorece as bactérias boas. Isso pode gerar também, né, uma melhora da absorção de nutrientes, porque vamos entender que o intestino, quando ele não está saudável, pode gerar uma má absorção de nutrientes. Então, se você cuida da integridade intestinal, isso pode gerar uma melhor absorção dos nutrientes, no sentido de melhor aproveitamento, né, ou seja, de melhor nutrição. Às vezes a pessoa tem, né, algum tipo de alteração intestinal que acaba prejudicando a saúde dela como um todo, né? Então, cuidar do intestino é a base ou o início de muitos tratamentos, né, de vários quadros clínicos, né? Às vezes, para tratar alguma questão, você vai focar em outro tipo de local do corpo, né? Mas não adianta, né, excluir o intestino, porque cuidar do intestino é fundamental para qualquer pessoa. Na verdade, cuidar de todo, né? Todos os sistemas, todos os órgãos são importantes, né? Mas é porque como eu acabei de mencionar sobre a absorção de nutrientes, então cuidar do intestino é fundamental. Bom, gostou? Acredito que sim. Compartilhe então com outras pessoas. Se você puder também comentar falando se você gostou, você pode comentar, porque isso gera engajamento no vídeo para que o YouTube, né, recomende esse vídeo para mais pessoas e aí eu fico com o meu trabalho sendo mais alcançado por mais pessoas. De qualquer modo, agradeço a atenção a quem assistiu até o final. Vou ficando por aqui, mas vocês vão estar sempre me vendo com mais e mais vídeos por aqui. Basta acompanhar o canal. Até os próximos então.